Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, recebendo um amigo de muitos, mas muitos anos. Estou falando do Estevão Soares, ex-jogador de futebol, ganhador de um dos títulos mais importantes da história de São Paulo, em 1977, e também um técnico de futebol importante, com passagem por grandes equipes. Enfim, tem muita história bacana para contar, um homem que tem a vida toda ligado ao futebol. Estevão Soares, prazer em te receber aqui, tudo bem? Oi, Flávio. Muito prazer também de participar com você. Primeiro de te ver, né? Sempre para poder te dar um abraço, podemos realmente relembrar algumas histórias, como já falamos aqui, muito bacana, de todo o nosso passado, e participar com você desse podcast aqui, de podermos falar principalmente de futebol, né? Que é uma coisa que vive, né? Que vive na veia da gente, e podemos relembrar de coisas que nós vivemos, tanto eu quanto você, há décadas aí no futebol. Eu acho muito legal. Ô Estevão, você é homem do futebol, falou Estevão Soares, fala futebol, mas você começou no vôlei. Por quê? Eu sou de Cafelândia, uma cidade entre Bauru e Lins, e eu nasci lá, fui criado lá, e no colégio nós jogava futebol de salão, aquelas coisas todas, né, do ginasial, e tinha um time de vôlei. Esse time de vôlei nosso, no ano de 1970, foi campeão paulista. Você sabe o que é isso? Campeão do estado de São Paulo. O time de Cafelândia. Uma cidade de 15 mil habitantes. Ninguém entendia o que aconteceu. E eu, então, passei para o lado do vôlei e só me dedicava ao vôlei. Até que no ano de 1972, aliás, 71, eu comecei a jogar lá no time de Cafelândia. Nós tínhamos um time que meu pai era o treinador, e um time de molecada, 13, 14 anos, e aí eu recebi um convite da Cafelandense, que disputava o campeonato amador do estado. E comecei a me destacar, como médio volante e tal, até que em 72 eu tive um irmão mais velho, já falecido, Bo, foi quarto zagueiro do Marília, do Noroeste, do Comercial, de vários clubes. O Bo veio para o Guarani. E o Guarani com uma escola sempre maravilhosa, e na década de 70 era melhor ainda. Muito. Né? Antes eu vim fazer um teste na Ponte, em 71 no final, e fui aprovado, era o Mário Juliato. E eu falei, não, eu não posso ficar porque eu estou fazendo o primeiro colegial, então eu venho em janeiro. Só que o meu irmão veio para o Guarani e me trouxe. E eu fiquei 1 mês e meio fazendo teste, avaliação, só estava lá ainda por conta do meu irmão, que jogava no profissional, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo do pessoal. Aí o último jogo treino foi contra o Primavera lá em Dayatuba, aliás, uma cidade que eu tenho uma história, vamos falar sobre isso também, muito grande. E sei que no caminho, no ônibus, o Ladeira falou, Estevão, nós não temos zagueiro, o zagueiro faltou. Você jogou de zagueiro? Eu falei, joguei uma vez, hein? Vou te pôr. Falei, tudo bem. Para resumir, foram os melhores 45 minutos da minha vida. Eu arrebentei com o jogo, chegou no intervalo, caiu um dilúvio, inundou o campo, acabou o jogo. Falei, puta vida, se tem o segundo tempo, talvez. Aí voltamos para o Guarani, lá no Brinco, terminou o jantar, eles me chamaram, você foi aprovado, vai no colégio ali, pega um atestado lá, um atestado de vaga, dá o dinheiro, vai para a Cafelândia, já leva para o seu pai assinar e tal, e assim começou a minha carreira. E aí já como zagueiro. Como zagueiro. Aí como quarto zagueiro, passaram alguns jogos depois, o Ladeira me pôs como back central, e aí já foram 21 anos, 21 anos jogando de zagueiro. O Guarani, na época, revelava muita gente. Quais as pessoas que estavam com você nesse período aí que você começou? Já tinha, um pouco antes de mim, subiu na época o Amaral, o Joãozinho, irmão do Bezerra, que jogou no Santos. Quem mais? Flamarion. O Washington, que foi considerado na época o novo Pelé. Quem mais? O Cleiton, centroavante, que jogou no Santos, jogou na seleção brasileira. E depois, na minha época, já comigo, veio o Mauro, lateral direito, o João Marcos, goleiro, que jogou no Palmeiras. Quem mais? O Jarbas, centroavante, jogou no América do Rio, que era irmão do Flamarion, E muitos outros jogadores. Depois veio, na sequência, aí começou a vir, Era o Careca, o Renato Pemucho. Ou seja, o Guarani e Ponte Preta era uma fábrica de fazer jogadores, E uma pena que eles abdicaram disso aí, É verdade, é verdade.
Como é que foi a passagem até você chegar no São Paulo? Então, né, em 74, foram 2 anos de base, 72, 73 no Guarani. 74 eu recebi a grande bênção da minha vida, né? Eu não me esqueço, nós fizemos uma Copa São Paulo muito boa e eu me destaquei muito naquela Copa São Paulo. E um dia eu estava concentrando com os profissionais, ficando no banco, aí tinha um jogo aqui no Pacaembu, Santos e Guarani, fevereiro, não sei a data, de 74. E naquele tempo, né, Flávio, você lembra bem, os clubes do interior, depois do 11-0 do Botafogo, o Guarani tinha tomado 5, o outro não sei o quê, o Santos era terrível. Mas o Santos tomou de 5 Tomou do Guarani 5 também. lá no Brinco. Quando vinha jogar na Vila Belmiro, ou quando jogar no Pacaembu com o Santos, era um terror, era terrível. Eu sei que aquela semana um caiu, machucou o joelho, tornozelo, estiramento. Aí chegou no sábado, eu lembro que eu estava assim, estava no vestiário, né? Eu moleque, com 17 anos. O seu Zé Duarte me chamou, o seu Zé Duarte falou, e aí, campeão? Tudo bom, seu Zé? Não, campeão era no São Paulo, chamado de Leão. E aí, Leão? Como é que tá? Eu falei, tô, né? Falou, né, seu Zé, tô bem. Ele falou, se eu te colocar amanhã, você joga, não? Eu falei, pelo amor de tudo que eu quero. E aí ele falou, então você vai jogar amanhã. Fez um trabalhinho. Santos do Pelé. Santos do Pelé no Pacaembu. Carlos Alberto Torres, Serras, Clodoaldo, Edu. Olha o time dos caras. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou, não, você vai jogar. Aí terminou o treino, almocei, já concentramos ali no brinco mesmo. No domingo cedo eu acordei, Flávio, né? Concentrava no segundo andar lá no brinco, descemos para tomar café. Eu pego o Diário de Campinas, Diário do Povo, o Correio Popular, não lembro, jornal lá de Campinas. E meu amigo que você conheceu, Brasil de Oliveira, Brasil amicíssimo, né? Irmão, nós tínhamos um time filantrópico que era junto com o Plínio Marcos e o Vadão, que era, né, que era o Sentimento Futebol Clube. O Brasil colocou num dos jornais daquele uma foto minha e uma do Pelé, escrito Estevão versus Pelé, você imagina? E assim foi o terror até a hora do jogo. Graças a Deus eu me saí bem, nós só perdemos de 2-0, não teve... que aquele tempo perder 2-0 pro Santos ótimo, era um empate. E aí começou a minha carreira. Como é que foi esse jogo com o Pelé? Você já falou, você assustou, não é pipocar, mas... Assustou, assusta, loucura. lógico que assusta. Aquele tempo concentrava lá no brinco, não tinha... Hoje qualquer time de Campinas veio jogar, fica no hotel, vem na véspera, aquele tempo não. Sei que a viagem de Campinas para cá foi uma loucura, né? E aí os caras, na época, vamos lá, o Amaral, o Alfredo, meia esquerda, o Bezerra, quem mais? O Cleito, o pessoal, né, querendo me dar força, eles vinham e falavam, ó, faz isso, faz aquele outro, né, toma cuidado, tal, que eu era um garoto muito querido lá por eles. Aí eu não lembro quem que veio para mim e falou assim, ó, Estevão, antes do jogo, nós entramos para ver o gramado, o cara me chamou e falou assim, ó, você vai jogar bem, você tá firme, você é um moleque firme, você joga bem e tal. Só toma cuidado com uma coisa. Olha o conselho de 50 anos atrás. Falei, o que é? Ele falou, ó, toma cuidado que o negão vem com a bola assim e tem hora que ele faz que perde a bola, adianta e quebra a perna do zagueiro. Olha a mentalidade dos futebolistas dos anos 70. O psicólogo. Os psicólogos. Eu falei, como é que é? Ele falou, toma cuidado. Quando ele perder, que ele adiantar a bola, perder, cuidado, porque ele já quebrou a perna de vários. Aí, e ali quebrar a perna, acabava a carreira. Quebrar, eu falei, pelo amor de Deus. Ou seja, então, mas aí foi... E eu passei a grande parte do primeiro tempo olhando para ele, né? E ele dando dura nos caras, xingando. Teve uma bola, né? Acho que, né? Logo no começo do primeiro tempo, lá no gol do fundo do Pacaembu. Eu cheguei por trás, peguei ele, né? Peguei a bola e bolinho. Meti assim, ele subiu, caiu, levantou. Ele falou, garoto, toma cuidado, você não sabe bater. Eu falei, sim, senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Tava louco da cabeça, né? Ele era chato jogando. Né? Eu nunca vi, Flávio. Eu joguei 2 vezes contra ele. Essa partida e um segundo jogo foi no segundo turno lá em Campinas, que eu até fui expulso com 30 minutos do primeiro tempo. E ele... eu nunca vi. Esse jogo do Pacaembu, tipo 35 minutos do segundo tempo. Nós mortos. O Guarani veio com um time misto, time de molecada. Goleiro do João Marcos, o Edinaldo começando meio campo, o centroavante era o Volney, o Darcy, ponto esquerdo, ou seja, os titulares vazaram. Os caras saíram fora.
2-0 e nós não íamos fazer mais nada. Nós estávamos lá atrás para não, sabe, para não tomar Tá goleada. bom 2-0. E eu nunca vi ele xingando os caras. Edu, puta que pariu, Edu. Vem, bundão, você tá... Aí o Edu, não fode, rei. Eu Ele era pensava- muito competitivo. E eu olhava para ele e falava, eu pensava, isso, sabe, ficou gravado esse xingo, ele cobrando dos caras, e eu pensava comigo, assim, olhando para ele, falei, será que ele acha que a gente vai empatar o jogo ainda? Que nós temos... Ele era muito competitivo, Mas não né? era ele, né, Flávio? Era coisa natural dele, né? Ele me contou que isso era coisa do Zito, que o Zito não deixava acomodar. O Zito, que já nessa época já não jogava mais, né? O Zito, ele não queria saber. O Pelé definiu assim, o Zito era sanguinário. Ele queria ver 10, 20, quanto desse para fazer. E ele passou muito esse espírito pro Pelé, de E ele competição o tempo inteiro. E ele pegou muito bem, porque você fazer isso num clássico, Corinthians e Santos, Palmeiras e Santos, São Paulo e Santos, ok, mas Guarani e Santos com time misto, morto no Pacaembu, nós estávamos pedindo a Deus para o juiz apitar para me pegar a camisa dele. Foi o que aconteceu. Você pegou? Aí eu voei, falei... Você tem até hoje? Ou essa... Tá com um filho meu, dei para um filho meu essa aí. Que legal. Aí eu voei no pescoço dele, falei, rei, me dá a camisa, ele deu, falei, pelo amor, já tem quantos anos? 49 anos essa camisa, não é brincadeira. Que legal. Esse jogo. E aí começou a minha carreira, e aí foi um deslanche, e tive uma grande decepção no ano de 75, né? Um ano após eu ter estreado. Eu era um dos relacionados já para o pré-olímpico de Montreal. Montreal 76, a Olimpíadas, o pré-olímpico 75. O time era o Carlos, o Rosemiro, eu, o Edinho, o zagueiro, o Júnior, o Capacete, o Batista, quem mais? O Cláudio Adão. Era mais ou menos esse o time, a base. E aí já estava, porque o capitão Cláudio Coutinho veio lá no Brinco, conversou com a diretoria, conversou comigo, garoto, vou te levar, continua assim, tal. E o que aconteceu? Nós jogamos no sábado aqui contra a Portuguesa no Canindé, perdemos de 2-0. Esse jogo eu não joguei, que eu estava com um probleminha no joelho. Olha como é que é. Eu com 19 anos, Flávio, voltamos para Campinas. Chegou em Campinas, eu peguei meu carro, tipo 9 da noite, junto com os outros jogadores, o Mauro, quem mais? O Bessa, goleiro. E fomos para a Borda da Mata, que é uma cidade vizinha do sul de Minas, vizinho de Pouso Alegre. Tinha um torneio em Pouso Alegre Amador, e os clubes levavam os jogadores do Rio, de São Paulo, daqui da capital, de Campinas, pagavam. Hoje, pagavam um cachê, vamos supostamente de R$3.000, 4, era um dinheiro bom. E você era juvenil, ganhava pouquíssimo, né? Não ganhava talvez nem isso. Eles pagavam gasolina e você namorava as menininhas lá, aquelas coisas, chegava famoso, né? Claro, Jogador do Guarani. E eu fui junto com o pessoal, veio o pessoal do Rio também. Tá? Todos os clubes traziam seus jogadores, escreviam. Para resumir, eu achei que estava disputando a final da Champions League e com 25 minutos do primeiro tempo, eu jogando para o time de Borda da Mata, para o Botafogo, enquanto o time de Pouso Alegre tinha o ponto esquerdo, era o Marco Antônio do Corinthians, lembra? O Marco Antônio, né? Visgo. Visgo, Marco Antônio Visgo. Visgo. Ele estava voltando de uma contusão, do rompimento do tendão de Aquiles. Ou seja, foi uma dividida, eu achei que estava jogando na Copa, dividi ele, tum. A hora que eu caí, olhei minha tíbia, estava partida meia. Poxa vida. Tive uma fratura total de tíbia. Fiquei um ano parado. E o Guarani havia rejeitado, umas 2 semanas antes, uma proposta, hoje aí de 20 milhões do São Paulo, 15, 20 milhões. Eles não queriam vender porque sabia que eu ia para as Olimpíadas e ia valorizar muito. Imagine. E naquela época o Guarani tinha poder para segurar o jogador. Não claro. vendia. O Flamarion ficou lá vários anos, o Washington ficou vários anos, ou seja, era difícil vender. Aí acabaram no ano seguinte me vendendo para o Quinjaú por uma bagatela. Eu fiz um campeonato maravilhoso no 15, fui para aquela seleção lá para a Coreia e nós estávamos na Europa terminando a excursão. São Paulo, eu tive que voltar antes porque o São Paulo havia me contratado, que já queria me contratar um ano anterior, né? As informações, pelo Campeonato Paulista que eu fiz no Quinjaú e pelas informações do pessoal lá de dentro, né? Na época do João Atala,
Era o Gibe, o treinador e tal. E aí eu acabei vindo para o São Paulo. O São Paulo já era com o do Minelli? Era o Rubens Minelli. Eles chegaram, eu cheguei no São Paulo em outubro, eles chegaram no começo do ano, disputaram o Campeonato Paulista, perderam, o São Paulo perdeu a semifinal, acho que semifinal, foi eliminado, e aí no Campeonato Brasileiro a gente foi campeão. Por que você ganhou o apelido de campeão a propósito disso? Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu cheguei no São Paulo, imagine, Flávio, depois de tudo que eu passei, que eu fui dado como inutilizado para o futebol. Naquela época era isso mesmo. Fratura total de tíbia. Eu tive um princípio de osteomielite. Quase que eu descobri a tempo, senão ia ter que amputar a perna. Foi um negócio maluco que o médico do Guarani fez uma coisa errada, que teve um corte e ele abafou, não deixou a janela. Fez uma janela para ventilar. Eu sei que eu estava lá em Cafelândia, eu andava, aquilo doía, eu falava, pai, não é nada, filha. Aí quando foi ver, estava errado, estava né, a coisa feita errada, e estava dando osteomielite. Aí eu operei com o Dr. João de Vincenzo aqui. Então foi uma guerra danada, foi uma coisa danada. E aí, quando eu vim para o São Paulo, eu cheguei no São Paulo, veio na época o Toinho, o Dario Pereira, o Zequinha, o Getúlio, chegaram caras de nomes, né? E eu era o patinho feio. E eu todo, né, eu deslumbrado com aquele São Paulo, com aquele Morumbi, com aquela coisa de louco, e eu comecei a falar, nós vamos ser campeão brasileiro. E o time mal no brasileiro. São Paulo reagiu, sabe, só classificou na fase de grupos, classificou na Bacia das Almas, depois do mata-mata, que foi, como você lembra bem, começou a deslanchar. Tanto que foi o jogo com o Atlético, se você tivesse aposta, acho que era 80-20. O Atlético foi vice-campeão invicto. Eles reservaram a Avenida Afonso Pena já para festa à noite. E eu falava, Flávio, todo dia, concentração lá no Morumbi, que não tinha o CT, nós vamos ser campeão, os caras. Pô, nós precisamos classificar. Os caras não falavam, mas nós vamos ser campeão, nós vamos ser campeão. Doutor Zé Carlos Risso, finado, doutor Zé Carlos. E aí, Estevão, eu falei, doutor, nós vamos ser campeão. O doutor, vamos sim, nós vamos. O jogador. E acabou quando foi campeão, os caras, esse moleque tinha razão. Então, ficou campeão. E uma coisa curiosa é que você não jogou a final porque você foi expulso ou estava machucado, não foi? Não, eu fui expulso em Campo Grande. Nós ganhamos no domingo a semifinal do Operário de 3-0 no Morumbi. Nós estávamos ganhando de 1-0 até 36 do segundo tempo, o que seria um caos. Se nós tivéssemos ganho de 1-0 aqui, o Operário jogava por dois resultados iguais, nós, fatalmente eles iam ganhar da gente lá, porque o time deles era o Manga, Silveira, tinha um time... O técnico era o Castilho. Castilho, centroavante era o Tadeu Macrini, o time era muito bom. Ou seja, e 1-0 foi talvez um dos maiores públicos do Morumbi, aquele jogo. 140, 130, uma coisa loucura. Aos 36 minutos do segundo tempo, fizemos 2-0 e fizemos 3-0 aos 44. Quer dizer, aí deu uma folga danada. E nós fomos para lá, uma vantagem que podia perder de 2-0, o que não iria acontecer. E os caras brigando e fazendo confusão, daí Dario, para com isso. E daí eu, moleque, já assumindo uma liderança assim. Aos 44 do segundo tempo, o Dario, eles fizeram 1-0. Aos 44 do segundo tempo. Eles precisavam de mais 2 ainda. Não ia dar. Não ia dar. O que aconteceu? O Dario foi pegar a bola, o centroavante foi pegar a bola, os dois começaram a dar soco e eu, Dario, para. Puxando, o Chicão puxando. Aí o juiz veio e expulsou os dois. Expulsou o Dario. Eu saí correndo junto, foi eu, o Chicão, tem essa imagem aqui, o Antenor, a gente correndo assim em cima dele, ele virou e falou assim, foi você. Minto, o juiz expulsou o Antenor antes. Expulsou o Antenor. Quer dizer, o Antenor, o Antenor é negro. Olha a confusão que o Bandeirinha fez. E eu fui e falei, você tá louco? Ele falou, foi você. Falei, pelo amor. Chamou o juiz, desexpulsou, se é que tem esse termo, né? Tirou o Antenor e me expulsou. Para mim foi
foi uma morte ali, né? O campeão não foi campeão. Campeão não fui campeão. Dei sorte que a foto da época era a foto do placar, e a primeira foto que saiu no placar foi a do jogo do Operário. E eu tava com os braços cruzados, então eu saí Esse disso. dia, você vai lembrar, foi um clima muito tenso. Foi o dia que veio a informação que o Serginho estava suspenso por um ano, salvo engano. 14 meses. 14 meses. Foi nesse local. Eu tenho foto. Na hora que essa informação é dada, eu tenho foto do lado do Serginho. Ele começa a chorar. Foi no hotel antes de vocês irem pro estádio. É que ele não jogou lá em Campo Grande. Não. Ele não jogou. Foi ali que ele foi, ali que ele recebeu a suspensão. Ele foi expulso num jogo Foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo em Ribeirão Preto. Isso. Botafogo, ele chutou, deu um bico no Bandeira. Exatamente. E foi julgado naquela semana. Exato, naquele dia. Naquele dia. Aí chega a informação. Foi na quarta-feira. Isso. Chegou a informação antes do jogo. Isso mesmo. Vocês foram pro estádio com essa informação e sem o Com essa Serginho. informação. Aí jogou, acho que o Mirandinha de centroavante. Parece-me que fez isso. Parece que sim, porque na final joga o Mirandinha também. E aí, mas foi um, né, foi uma maluquice, né, Flávio? Foi mais uma coisa que acabou ficando para a história. E essas histórias marcaram também, né, o que é muito importante. Você ficou no São Paulo, você se consagrou, fez muito sucesso, etc. Você sai do São Paulo para onde? Então, eu tive uma carreira muito conturbada, né? Esse início que eu já falei, dessa contusão que me atrapalhou muito, me atrasou para quase 2 anos, e eu acabei jogando o resto da minha carreira, né, quase 20 anos depois, né, 18, 19 anos, jogando com, tipo, sabe, com 70%, porque eu perdi muito, aquele tempo não era que nem hoje. Claro. A recuperação, as academias, as coisas, era um pezinho que você fazia, não tinha isso que tem hoje. E eu acabei cometendo alguns erros infantis na minha carreira, sabe? E um foi esse também. Depois de ter feito essa metamorfose da fratura da perna, ter conseguido ser campeão no São Paulo, eu fiquei os 2 primeiros anos maravilhosos no São Paulo. Inclusive, eu fui eleito no ano de 78 ou 79. O Minelli e o Medina, eles tinham esse negócio, elegiam o atleta do ano. Sabe? E eu fui eleito, não era o jogador do ano, o atleta. Comportamento, treinamento, jogos, e eu fui eleito o atleta do ano. Eu me perdi um pouco, Flávio, eu me perdi um pouco, não, me perdi muito. Talvez eu tenha me deslumbrado com São Paulo, com o dinheiro, com a fama, e acabei entrando por uns caminhos que são tortuosos para o atleta, né? Para qualquer ser humano. E para o atleta, pior ainda, noite, bebida, mulherada, aquela coisa toda. E eu lembro que... Era lá na Lilian Gonçalves? Na Lila também, no Birosca. A Lila teve aqui e contou umas histórias impressionantes. É terrível a história. E de vez em quando eu encontro, que eu moro ali perto, eu faço caminhada, vou até a igreja Santa Cecília, ela está na porta, eu paro, a gente fica conversando, fica relembrando das coisas, né? E aí eu me perdi um pouco, e isso me custou muito caro. Eu tive várias pessoas que vinham a mim, pô, Estevão, não faz isso, sossega, tal. Eu não, era o Birosca, era o Barracão de Zinco, aqui no Ibirapuera, as casas de samba, né? Outro era o Vila, era à noite. E acabou me custando caro. O São Paulo me emprestou para o Atlético de Goiás, veio para cá, veio para lá. E eles me venderam em 81, para o Joinville. Joinville, na época, era uma potência, né? Era o Grupo Hanser. E eu tinha que sair de São Paulo, eu tinha que ir para lá. E para lá foi muito legal, fiquei 1 ano. Mas quando eu cheguei no Joinville, depois de 1 mês, eu falei, meu Deus, por melhor que fosse o Joinville na época, falei, pô, São Paulo. E eu lembro, Flávio, dentro do Morumbi, lá no 2º andar, você conhece, que tem os alojamentos, os quartos e tal. Não foi uma vez, não, várias vezes. Eu lembro eu gritando assim, eu quero ir embora dessa porcaria aqui. Olha. No Morumbi. Dentro do Morumbi, no 2º andar. Coisa de 20 anos, 21 anos. Eu quero ir embora dessa porcaria aqui, eu não quero mais ficar aqui. Olha que loucura. Aí quando eu fui pro Joinville, com toda a estrutura que tinha lá, passaram uns 2 meses, eu falava, meu Deus, como é que eu faço para voltar para lá? Ou seja, aí eu comecei a sentir a coisa. E eu fiquei um tempo no Joinville, o Joinville me emprestou, não queria ficar lá, me emprestou para o Comercial de Ribeirão Preto, em 81.
fiz um Campeonato Paulista muito bom. Aí eu encontrei um amigo importantíssimo, Eli dos Santos, que na época era gerente do Grupo Pão de Açúcar. Ele tinha um time aqui que jogava na Várzea, eu fazendo alguns jogos com ele. Ele me ajudou, me emprestou um dinheiro e eu fui lá no Joinville, comprei o meu passe. E já estava mais ou menos encaminhado com a Portuguesa, que era o Poi. Era o José Poi, o treinador. E aí eu comprei o passe e foi aonde eu me libertei. Aí fiz um ano na Portuguesa, de 82, um ano muito bom, aí já mais maduro, né? Com 26 anos, já tinha sofrido na carne também essa outra pancada de perder o São Paulo. Depois fui para o Taquaritinga, 84, 85. Taquaritinga estava na primeira divisão. Um clube baita estádio, baita né? estádio, fizeram o estádio lá, construíram o estádio em 90 dias, terminaram. E um time que tinha dinheiro, eles estavam nadando em dinheiro por causa da laranja lá para os Estados Unidos que vendia. E aí eu gostei de ficar autônomo. Em 85 apareceu Paulinho de Almeida, que tinha feito o Campeonato Paulista pelo Marília, foi para o Bahia, né? Me viu jogar, sabia que eu estava bem, me levou para o Bahia e comecei uma outra etapa lá no Nordeste. Fiquei 2 anos no Bahia, fui para o Sport em 87, acabei sendo campeão brasileiro, era o capitão do time. E depois, em 88, voltei para a Bahia, vim para o Vitória. Aí comecei a rodar o mundo até em 93, que eu fui para o Primavera de Indaiatuba, que era um projeto do Figuer. O Figuer havia pego o clube, né? E o gerente lá, o administrativo do futebol, era o Eli Carlos, irmão do Silas. O Eli, nós fomos criados juntos lá no Guarani. O Eli era meu brother, meu amigo. E ele me levou para lá com a promessa, e ele cumpriu todas. Você vai jogar, você vai dar aula para nós. Eles tinham um centro de treinamento, o Figuer, lá em Barão Geraldo. Você vai dar aula na escolinha aqui, né? Acho que parece que 2 vezes por semana. E eu vou te lançar como treinador. Aí um dia ele me lançou como treinador, eu comecei e lá foi minha carreira. Fiquei 3 anos no Primavera, fomos campeões também em 95, campeão paulista não sei, uma divisão que é B1, um negócio desse daí. E agora, esse ano, eles vão participar do Campeonato Paulista, né? Paulista da Você deve ter primeira ficado divisão. muito feliz, né? Muito feliz. É um clube que eu tenho, uma cidade que eu tenho uma identidade muito, muito grande, porque esse jogo do Guarani foi lá que eu fui aprovado. Ah, que legal. Você vê como é que é? Eu tava para ir, para ser mandado embora. Ia ser mandado embora aquele dia. Não ia ficar, Flávio. O jogo da chuva lá. O jogo da chuva. Eu joguei, foi o melhor jogo meu. Aí passaram-se 20 anos, eu volto para encerrar a carreira lá e iniciar como treinador, né? Uma coisa, Que é um outro momento da espiritualmente, sua uma vida. coisa muito, muito interessante. Sem E um dúvida. negócio que eu nunca falei para ninguém, vou falar para você, cara. Minha mulher não acredita muito, que ela é freudiana, não acredita muito na espiritualidade. Eu estava no Taquaritinga, estava no Taquaritinga, em 94. E eu morava num predinho lá que os jogadores moravam, e do lado tinha um senhorzinho. Todo dia eu acordava, saía na janela para tomar café da manhã. Oi, bom dia. Bom dia. E eu tive um sonho aquela noite, Flávio, que eu estava carregando um caixão de defunto. Olha que coisa louca. Não é um bom sonho. Eu carregando um caixão aqui na frente, num cemitério, numa rua que tinha cemitério dos 2 lados. Aqui cemitério e aqui lado esquerdo, lado direito cemitério. E eu na frente e umas árvores que cobriam a rua arborizada pelos 2 lados. Eu acordei 6h30 da manhã, 7 horas, abri a janela, tal. Eu não vi o senhorzinho, fiquei quieto. Fui para tomar café, eu falei, o tiozinho não estava aí, né? A tia falou, o homem morreu essa madrugada. Que hora? 3h30, 4 horas do sonho. Até aí tudo bem. Estou falando de 93, né? É isso? 93, 94. 93, 94. Aí passaram-se alguns anos. Estou falando de 83, 84. Passaram-se, acho que 10, 11 anos e eu fui para o Taquaritinga. Aí estou lá em Taquaritinga já uma semana, 10 dias, já estava com o Eli Carlos um dia, saímos para tomar um café e tal. Juro por Deus, Flávio, estou falando, a hora que ele entrou, ele dirigindo o carro, ele entrou nessa rua, cara. Ele entrou na rua, tem um cemitério dos 2 lados, arborizado. Nossa Senhora. Você não acredita, cara. Eu falei, para. Ele parou, eu saí correndo e entrei na rua assim, e ele não entendeu nada, cara.
Depois eu contei para ele, sabe? Eu falei, mas pô, olha, eu não sei nem o que falar, o que é isso, o que foi isso aí. Mas inclusive essa semana eu devo ir em Indaiatuba lá acender uma velhinha lá para as almas, lá nesse cemitério. Mas é uma coisa espiritual maluca, Quer né? dizer, você sonhou em Taquaritinga e isso era em Em Indaiatuba. Indaiatuba. Coisa. Indaiatuba. 10 anos depois, Que coisa. eu cheguei em Indaiatuba e Indaiatuba foi um polo para mim. Eu fui aprovado lá, acabou o jogo no intervalo, que choveu, caiu o mundo. Talvez tivesse segundo tempo, eu poderia falhar. Certo? Aí rodei 20 anos, voltei para encerrar lá e começar a carreira de treinador lá também. Tô dando uma pausa para a gente tomar um café da Praça da Moça Café. É um café de altíssimo nível, de alta qualidade. E eu tô sempre por lá porque um cafezinho, um bate-papo é sempre gostoso, né? Por exemplo, né? Lá no Carrefour do Limão. Tem lá, Praça da Moça Café. Tem também no Pão de Açúcar de Santana. Tem no Shopping Light, no centro da cidade, que é muito legal. E tem no Center Norte, que na verdade é aquele que eu mais frequento, né? Eu gosto muito. Então, cafezinho para mim, um cafezinho para você, da Praça da Moça Café, tá bom? Você como treinador teve uma carreira legal, você rodou bastante e talvez o seu maior momento tenha sido no Palmeiras, ou pelo menos no time mais expressivo, né, que você dirigiu. Você não estava pronto para o Palmeiras, você estava, porque você teve um começo maravilhoso e depois a coisa complicou um pouquinho. Como é que você analisa a sua passagem pelo Palmeiras? Não, Flávio, eu acho que não foi só o começo, não. Né, vou discordar um pouco de você. Não, legal. Eu saí do Palmeiras bem. Eu saí do Palmeiras, depois vou até chegar aí, normal. Eu acho que sem dúvida foi o trabalho mais expressivo, o Foi. Palmeiras e o Botafogo. Mas eu fiz trabalhos excelentes, fiz alguns trabalhos aí que foram. Eu falei mais por causa do nome do time, né? A Ponte mesmo, você fez coisas Na legais. Ponte fiz um trabalho, fui campeão do interior na Ponte, mas aí eu vou me autopenitenciar outra vez. Eu acho que como eu nunca tive um empresário, nunca tive um cara tomando conta da minha carreira. Eu tomei decisões errôneas ao longo da minha carreira. Para você ter uma ideia, em 2004 eu estava na Ponte Preta, eu trabalhei na Ponte. Em 2000, era o Marcos Eberlin, o diretor, que é o presidente Hoje é hoje. presidente. Ele me levou, eu tinha dirigido o Guarani o ano anterior, e eu fui campeão do interior com a Ponte e tal. Comecei o Brasileirão muito, mas eles tinham a obrigação de trazer o Nelsinho de volta. Eu acabei saindo, me tiraram. Em 2004, o Marquinho me chamou outra vez. Estevão, vem cá, tal. A gente consertou. Eu fiz um campeonato paulista maravilhoso na Ponte Preta. Tanto que quando começou o Campeonato Brasileiro, acho que na quinta rodada, o Palmeiras me contratou. E eu fiz uma campanha no Palmeiras excepcional. Classifiquei um time Foi realmente muito bom. que era um time que não tinha, em termos de expressão, quase ninguém. Colocamos em quarto lugar na pré-Libertadores. No ano seguinte, quando virou, fomos disputar a pré-Libertadores, classificamos, ou seja, eu deixei o time na Libertadores. E aí tinha saído o cara que tinha me levado, que era o Mustafa Contursi. Mustafa entregou. E o pessoal que assumiu porque queriam trazer o Candinho. O Candinho era o sonho, eu não lembro quem que foi que assumiu a presidência no lugar do Mustafa, mas eles queriam o Candinho. Então, começou o campeonato, na primeira... começou o Campeonato Paulista, né, que eu renovei. O Mustafa, ele renovou o meu contrato e saiu. Começou o Campeonato Paulista e eu bem, estava normal, ganhando, perdendo. O jogo lá em Araras teve aquele problema com o Diego Souza. E eles ali, eu acho que o Palmeiras cometeu um grande erro na vida deles. Começou uma decadência moral do Palmeiras ali. É até difícil falar essa palavra, mas o Palmeiras passou 5, 6 anos depois disso só com indisciplinas. O outro, Diego Souza, que é o mais famoso, depois também fez porcaria, o outro fez. Por quê? Eles cometeram um agafe ali. O que eles tinham que ter feito? Eles tinham que, mesmo querendo me mandar embora, não, o treinador está prestigiado. O jogador está multado, fica afastado uma semana, 10 dias, 15 dias, depois traz ele de volta. Mas o treinador não, eles me mandaram embora. Então eles priorizaram a indisciplina.
Foi uma coisa... Por que houve aquela confusão? O que aconteceu? Porque é muito raro o jogador reagir como o Diego Souza reagiu com você. Ele estava 100% errado, claro. Ô Flávio, né, no sábado, eu cheguei no CT, o preparador físico, era o Valmir Cruz. O Valmir falou, pô, Estevão, o Diego veio falar comigo, ele tá um problema na mãe dele. Ficou no hospital até 5 horas da manhã com a mãe. Eu falei, não, deixa ele lá, manda para concentração, descansa e tal. E ele não ia jogar, mas estava relacionado. Relacionei, terminou o treinamento, almoçamos, fomos para Araras. Depois, à tarde, chamei ele. E aí, não, minha mãe foi internada, eu estava lá no hospital, fiquei a noite toda, professor, papapá. E eu, tá legal, tal. Aí no domingo, começou o jogo. O jogo estava 0-0, nós fizemos um gol, 15 do segundo tempo, né? Nós fizemos 1-0. Minto, né? Eu pus o Diego, eu pus o Diego, nós estávamos ganhando o jogo, eu tirei, se eu não me engano, um atacante, eu não lembro quem era, o Osmar, não lembro quem era, falei, pô, tô ganhando o jogo, tá com 20 do segundo tempo, eu vou tirar, eu tô com 2 atacantes, vou tirar um atacante e coloco o Diego Souza, que é um meia. Vai ajudar a encher compor o ali. meio, faço ali um 3-6-1, que eu jogava com 3 zagueiros, encho o meio. O Diego entrou, pegou, ele jogou acho que 8 ou 9 minutos. Ele pegou umas 6, 7 vezes na bola, ele errou 8. Pra você ter uma ideia. A bola pegou e caía em cima da bola, caía. Nesses 8, 9 minutos que ele jogou, nem 10 minutos, nós tomamos o empate e tomamos a virada. Com 25, 26 do segundo tempo, tomamos a virada. Quando tomou a virada, eu não tive dúvida. Eu tinha o Thiago Gentil no banco, que era um atacante. Falei, eu preciso empatar o jogo. Quem que vai sair? O cara que entrou, que ele... Sabe? Aí eu tirei o Diego. Aí ele veio para cima de mim e eu fui muito profissional. Só falava assim para ele, vai tomar banho que nós conversamos. Aí a diretoria já pegou ele, botou num carro, tomou banho e levou para São Paulo. E cometeram, como eu falei depois, o grande erro da Vocês vida dele. discutiram ou não? Não, ele veio e me xingou, ele xingava, e o jogo ao vivo. Não sei se era na TV Bandeirantes, qual TV que estava passando. Ele me xingando, por que você me trouxe, vagabundo? Eu vai para lá, eu não podia. Se eu viro para ele, pô, a gente podia sair na porrada, ia ficar ruim pro treinador. Claro. Eu só falava assim, eu punha a mão na boca e vai tomar banho que nós conversamos lá, vai tomar banho. E ele xingando, até entrou o pessoal, deixa disso, levou ele para lá. E aí, quando eu saí do jogo, que eu fui pro vestiário, já tinham levado ele. Aí, na terça-feira, o Palmeiras cometeu essa gafe, né? Mandou embora o treinador e priorizou a indisciplina. Mas eles mandaram embora não por conta disso, porque eles... Já tinham... Eles estavam esperando acontecer alguma coisa para poder fazer o que eles queriam. Uhum. E se fosse pela diretoria que tinha entrado, eles não teriam renovado meu contrato. Só que o Mustafa saiu 31 de dezembro, dia 30 de dezembro ele me chamou, 29, 30, renovou meu contrato, assinou, sabe? E aí deixou os caras amarrados. Uhum. Mas foi uma situação muito complicada, né? Foi muito ruim. Aí você voltou para a Ponte. Então, aí que eu estava falando e não terminei, que algumas coisas erradas que eu fiz, né? Depois apareceu eu fiquei recebendo do Palmeiras até o final do ano. Foram 8 meses mais 9 meses de salário. Eu fui para o São Caetano. Saí do Palmeiras, passou um mês e pouco, São Caetano me fez uma proposta. Eu fiquei acho que 2 meses lá e acabei saindo. São Caetano pagando a multa eu recebia 2 salários até 31 de dezembro. O que aconteceu nesse inteirinho? A Ponte Preta, eu havia visto um jogo da Ponte Preta antes e eu telefonei para o meu auxiliar na época, era o Gerson André, falei, Gerson, você está vendo o jogo? Estou vendo. Eu falei, esse time da Ponte vai cair, é muito ruim. Ele, Estevão, eu também acho, tal. Passou acho que uma semana, 10 dias, o Eberlin me liga. O que eu tinha que ter feito, Flávio? Sabe? Então, eu não precisava de dinheiro. Não precisava, estava com 2 salários altos. E vinha de 2 trabalhos em times importantes. São Caetano naquela época era muito grandão. Muito maior do que a Ponte e tal também. Quer dizer, eu saí do Palmeiras e voltei, com todo respeito à Ponte, mas voltei ao time que me levou para o Palmeiras. Entendeu? Então, isso aí chama-se administração de carreira, né? Talvez eu não soube administrar muito bem a minha carreira. E depois comecei a ir para time
do Nordeste, você começa a aceitar tudo que vem, você acaba se desgastando. Mas a vida, ela não admite ensaio, né? Se você faz aquilo, poder ter ido para lá, poder ter dado certo. As coisas, a vida, ela funciona desse jeito, não tem muito o que fazer, né? Aquilo que é do momento. Né? Aquilo que é do momento e dentro daquilo não que você adianta ficar se culpando. Né? Nada, de jeito nenhum, né? A vida é assim, a gente faz a coisa, erra, acerta, faz parte da coisa. Agora, Estevam, teve um episódio recente que eu, como conheço você desde aquele começo aqui no São Paulo, fiquei muito surpreso quando veio a notícia aí do Patrocinense. Patrocinense, patrocínio de Minas. E te envolveram numa confusão. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Então, Flávio, em 2021, eu estava parado com o futebol e eu estava na Secretaria eu tive um problema de saúde, minto. E aí o prefeito de Barueri na época, né, que é o Rubens Furlan, era meu amigo, porque eu trabalhei no Barueri, foram acho que 4 passagens, aquela de 2000 e 2009, o time maravilhoso que o Barueri que nós tínhamos. Verdade também. Ô, Estevão, vem me ajudar aqui na Secretaria de Esporte, tal, e eu acabei aceitando. Estava num problema de oscilação muito na carreira, precisando financeiramente trabalhar e tal. Estava há 3 anos lá, trabalhando, tranquilo, funcionário público, pagamento caía dia 15, caía dia 30, mas me cansava a vida inteira, desde os 15 anos, cedendo futebol. Aí eu recebi uma proposta de um cara que eu conheci, o Anderson Rocha, que ele havia assumido como tipo de um CEO, um gerente administrativo da Patrocinense, Série D do Brasileiro. Aí minha mulher, o pessoal, não faz isso, vai sair do certo aqui para um time. Falei, eu vou, querendo voltar. Que a bola, chance, né? Que é boa, a bola Daqui um pouquinho eu falei, eu tô na Série B, eu tô na Série A outra vez, eu confio em mim. E fui. Só que eu não sabia o que eu ia enfrentar, Flávio. Cheguei lá e eu fiquei 7 jogos, eu não tive uma vitória. Preparava o time treinava o time, primeiro tempo ganhando de 1-0, e 2-0, daqui a pouco tomava virada, tomava empate, segundo tempo. E o jogador falhou, eu tirava o jogador, punha o outro, tirava o outro. Até então eu não tinha desconfiado. Aí teve o fatídico jogo da Inter de Limeira, em Campinas. Aí eu já estava ouvindo alguns rumores, que a coisa não era bem aquilo que nós pensávamos, mas eu precisando de trabalho, precisando de dinheiro, falei, eu não vou abandonar aqui. E esse jogo foi uma palhaçada do tamanho do mundo. Primeiro tempo virou 3-0, 41 tomou gol, 45, 46. Terceiro gol, o cara pôs a bola para trás, o meu lateral, entrou com a bola para dentro do gol, terminou o jogo, eu chegou no intervalo, primeiro tempo, tirei, vai embora daqui, sai, pode tomar banho. Terminou o jogo, pegamos um ônibus, eu ia vir para São Paulo, nem vim, voltei para o Patrocínio. Na segunda-feira reuni com o pessoal, falei, eu estou entregando o cargo, não quero mais, está muito estranho isso aqui, está muito ruim. Passaram-se 1 mês, 40 dias mais ou menos, eu estou em casa, 7 horas da manhã, toco o interfone, o elevador da frente é fechado, eles tentaram entrar, não conseguiram, foram pelo fundo, espancando, conseguiram entrar no prédio, porque tinha um morador que estava entrando, que não tem portaria eletrônica. Uhum. Eles entraram pelo fundo e eu estou no quarto dormindo, minha mulher acordando, que ela ia para o consultório, uma bateção, uma gritaria. A Polícia Federal, 7 horas da manhã na minha casa. Nossa. Dizendo que eu havia sido denunciado por corrupção, né? Manipulação de resultado. E aí foi um tormento, outro tormento na minha vida, né? Tem um ano e pouco isso aí, que a minha cabeça ainda não chegou. Graças a Deus, há 2 meses atrás, teve o julgamento final lá na CBF, e no STJD eu fui absolvido por unanimidade. Uhum. Não tem eu abri, o dia que eu fui depor para o delegado, falei, as minhas contas da minha mulher, dos meus filhos, estão todos, meus 2 filhos mais velhos, que não moram comigo, mas abro as contas dele, porque vocês não vão achar nada, não tenho, nunca tive isso, nunca fiz na minha vida, não vou fazer. E eu fui absolvido por unanimidade, mas ainda tem a pendência da justiça comum, né? Da civil, né?
que ainda está rolando, está lá em patrocínio. Estou esperando agora para ver quando que vai ser meu depoimento ou coisa, que também está ainda perturbando a cabeça. Trava a sua carreira, né? Trava a carreira, porque quer queira ou quer não, foi uma exposição. Claro. E foi o pior, Flávio, foi um cara lá que me levou na rodoviária. O cara me levou na rodoviária, sabe, me pôs o dia que eu vim de ônibus embora, ele, a mulher dele e tal. Aí ele falava, puta, professor, que palhaçada que estão fazendo aqui, essa coisa tá errada aqui, não sei o quê, tal, tal, tal. Esse cara que fez a denúncia, porque ele era funcionário do clube, ele é da cidade. Foi mandado embora, tinha sido mandado embora ele e a mulher, os dois tinham um alto salário lá, foi mandado embora, e ele para dar um ênfase, senão, se ele faz a denúncia simplesmente, eu penso assim, talvez não teria tido nada. Porque todas as notícias, você acompanhou da época, todas as manchetes, não foi patrocinense envolvida, jogador... Não, ex-treinador de Palmeiras claro, e Botafogo, claro. envolvido com manipulação. Então deu um boom do tamanho do mundo, né? Só que ele mal sabia que e ele sabia disso, porque ele sabia que eu não compactuei com nada, que eu não participei, porque ele era meu amigo particular da cidade, sabe? Mas ele, para arrumar uma cereja do bolo, para dar uma credibilidade para a denúncia dele, ele acabou colocando meu nome, o que está me aborrecendo muito até hoje isso aí. Não é o primeiro desafio que você tem que vencer. Você teve uma doença importante e conseguiu se recuperar. E, por certo, em algum momento isso também vai passar. Vai passar. Como é que foi esse negócio da sua doença, Estevão? Então, como eu falei, eu estava com uma proposta lá de Manaus, né? E uma proposta muito boa. E eles oferecendo dinheiro e aumentando, e eu, do nada, precisando trabalhar. Não, eu não vou. Parece que eu estava com alguma coisa adivinhando. E eu sempre fiz, sempre gostei de fazer exames periódicos, de um ano, todo ano faço um check-up, sabe? E a minha filha, pô, pai, você também só faz exame. Eu falei, é bom fazer, eu gosto de fazer. E num desses exames, uma tomografia de cabeça, pescoço, acabou dando, né, um CA, um CA de garganta que me... Se eu tivesse... CA é câncer. Câncer de garganta. Se eu tivesse ido, talvez, para Manaus, teria ficado lá 5, 6 meses, 7 meses, talvez tivesse sido tarde. Então, tem que agradecer a Deus, né, por não ter feito eu rejeitar essa, precisando trabalhar. Eu acabei não indo, fiz um tratamento longo, foram 33 radioterapias, Nossa. 8 quimioterapias, 8 químios, perdi 15 quilos, 2021 foi terrível. Graças a Deus, já agora em agosto completa 4 anos, né? Então já está praticamente chegando no final do prazo aí. Bom. Volto em outubro agora, mas vai estar tudo bem. Não vai ter problema nenhum mais não. Graças a Deus. Esse é pior. Esse sim era Esse é o pior. Esse é o pior de problema. todos. O resto, a vida ajeita. A gente costuma falar, Flávio, assim, se der saúde tá bom. Saúde e dinheiro, saúde. Mas a gente fala num tom até meio que pejorativo, né? Saúde. Mas só quem passa por um problema sério sabe o que é você falar, se der saúde tá bom. Se der saúde tá bom. Tá mesmo. Meu caro Estevão Soares, bom te rever. Você vivendo momentos complicados, mas a gente sabe como é a vida e logo, logo essas coisas passam e você tem toda uma história no futebol muito bacana que você contou uma parte aqui pra gente. Logo, logo você está de volta aí fazendo o que você mais gosta, que é dirigir no futebol, trabalhando no futebol, que sempre foi a sua paixão e nunca vai deixar de ser. Muito obrigado, viu, Estevão? Ô, Flávio, eu que agradeço a oportunidade de poder primeiro te ver, participar do seu programa, né? Que você é um cara ultra vencedor, Obrigado. Você é maravilhoso como repórter, como apresentador, como amigo principalmente. E eu acho que a vida, como você falou, né? A vida, o que nós temos que levar é isso aí. Sabe, um dia você ganha, um dia você perde, daqui a pouco as coisas, você acorda, não tem o que pensar e as coisas acontecem. Só um exemplo rapidinho, eu tive 2008, 2009 que eu fui para a Arábia,
eu recebi uma proposta para ir para a África. Um cara me ligou, Estevão, eu te dou, por exemplo, salário 5. Eu, puta, vai, e vou, mas eu tô sem um passaporte. Aí eu corri atrás do Badeco, o Badeco me ajudou, delegado federal, me ajudou, me apresentou, eu consegui o passaporte. Passaram-se alguns dias depois, eu liguei pro cara, falei, puta vida, rapaz, eu falei, rapaz, tô com o passaporte. Ô, Estevão, pelo amor de Deus. Fechamos um cara ontem para um português, tal, não sei o quê. Mas me deu uma depressão. Eu fiquei uns 2 dias, 3 dias em casa, que eu não sabia para onde eu olhava, tal. Passou uma semana, eu estou em casa, umas 5 horas da tarde, toco o telefone, o Oscar Bernardi. Ô, zagueirão, falei, fala, xerife. Ele falou, como é que tá seu passaporte? Falei, meu passaporte tá bom. Ele falou, pô, você consegue passar? Eu não tinha em casa o fax. Saí correndo no Shopping Genópolis, passei. Umas 7 horas da noite ele me ligou e falou, você aceita ir pro Al Ittihad? $150 mil por mês? Quer dizer... Você tá na África, você não tinha isso ainda. Ou se não tivesse aparecido da África, eu não tava sem o passaporte. Exatamente. Ele falou, se eu não colocar, porque ele tinha acertado com o Márcio Araújo, e o Márcio, ele acertou com passagem aqui, o Márcio sumiu. Ele não, eu estou procurando o Márcio, tem 2 dias, ele não me responde. Se eu não pôr um cara hoje lá, eles vão trazer, eles vão levar um português, levar um europeu, tal. Ou seja, no outro dia eu estava embarcando com o Oscar para Dubai e para a Arábia. Então, tudo na vida é no momento certo, né? Claro. É isso que nós estamos falando, esse exemplo até foi para citar isso aí. Quer dizer, a questão da África, que era um negócio bom, mas eu ia ganhar, por exemplo, ia ganhar tipo 5. Na Arábia eu fui ganhando tipo 30. Tipo assim, sabe? Perfeito. Então, quer dizer, mas se não aparece a África, eu não teria ido para a Arábia porque eu não tinha um passaporte. Então a vida, a gente tem que estar sempre, tem que estar sempre andando direito. Essa que é a coisa boa. E o legal, né? O legal de você, principalmente, de mim, que nós temos essa história dentro do futebol, é que a gente tem essa coisa legal de poder falar, né? E esperar que o mundo dê a volta e nos apresente coisa boa. E, acima de tudo, saúde. É isso aí. Obrigado, Estevão. Um abraço. Com Estevão Soares, nós temos mais um Flávio Prado Entre Amigos. Abraço.